Tenho 73 anos e ontem sentei sozinha na minha cozinha com um bolo de aniversário que comprei para mim mesma. 3 velas, uma para cada filho. Acendi todas, fiz um pedido e apaguei em silêncio. Mas eis o que eles ainda não sabem. Aquele aniversário esquecido estava prestes a se tornar o maior erro das vidas deles. 3 meses atrás descobri algo. Algo que meu falecido marido Arthur havia escondido de mim por 40 anos. E quando descobri, percebi que tinha uma escolha a fazer. Eu poderia continuar sendo a mãe esquecida, a mulher invisível que meus filhos ligavam 2 vezes ao ano por obrigação. Ou eu poderia ensinar a eles o tipo de lição que ecoaria por gerações. Escolhi a lição. Meu nome é Margarete Reis e está a história de como fiz meus filhos se lembrarem de mim, não com amor, mas com arrependimento. Eu morava na mesma casa modesta em Greenfield onde Arthur e eu criamos nossos 3 filhos, David, Jennifer e Michael. Arthur se foi há 18 meses e o silêncio naquela casa havia se tornado seu próprio tipo de companhia. Meus filhos se espalharam pelo país. David era advogado corporativo em Manhattan. Jennifer casou com um executivo de tecnologia em Seattle. Michael era consultor financeiro em Dallas. Todos bem-sucedidos. Todos ricos. Todos ocupados demais para lembrar de onde vieram. Eu os criei naquela casa com salário de professora e a renda de Arthur como eletricista. Economizamos e nos negamos férias e luxos para que eles pudessem ter aulas de música e fundos para a faculdade. Costurei o vestido de formatura de Jennifer à mão. Trabalhei escola de verão todo ano para que David pudesse ir para a faculdade de Direito sem dívidas. Aceitei um segundo emprego para que Michael pudesse ter seu próprio laptop. Eles prometeram que nunca esqueceriam o que sacrificamos. Disseram que cuidariam de mim quando ficasse mais velha. As ligações começaram semanalmente depois que Arthur morreu. Depois mensais. Depois a cada poucos meses. Agora eu tinha sorte se ouvisse de qualquer um deles nos feriados principais. 3 meses antes do meu aniversário, minha vizinha Carol me encontrou chorando no jardim. Eu estava arrancando ervas daninhas das roseiras de Arthur e algo simplesmente quebrou dentro de mim. Carol sentou comigo, segurou minha mão e me deixou chorar. Quando finalmente parei, contei tudo a ela. Contei como a esposa de David deixou claro que eu não era bem-vinda sem convite. Contei como Jennifer parou de atender quando eu ligava. Contei como Michael realmente disse as palavras "não tenho tempo para isso" quando liguei para contar que meu médico encontrou uma mancha suspeita no mamograma. Era benigno, graças a Deus. Mas ele nunca perguntou sobre o acompanhamento. Carol disse: Margarete, você já pensou sobre o que acontece quando você realmente precisar deles? 2 semanas depois tudo mudou. Eu estava passando pelas coisas de Arthur. 18 meses após sua morte, eu ainda não havia tocado em seu escritório. Mas meu contador precisava dos documentos fiscais de Arthur e finalmente me forcei a vasculhar seus arquivos. O primeiro arquivo era exatamente o que eu esperava. O segundo arquivo estava trancado. Levei 20 minutos para encontrar a chave. Dentro daquela gaveta havia 40 anos de segredos e o primeiro documento que peguei fez meu mundo inteiro inclinar. Era um extrato de uma conta de investimento. O saldo me fez sentar pesadamente. 12.347.000 dólares. Havia uma carta de Arthur explicando tudo. Seu tio Frank havia deixado uma herança com condições específicas de sigilo absoluto. Arthur administrou esse dinheiro por 40 anos em segredo. Ele queria que nossos filhos crescessem com valores, não mimados por riqueza. O dinheiro era meu agora. Tudo. Liguei para Robert Fletcher do escritório de investimentos. Ele confirmou tudo. 12 milhões de dólares. Propriedades gerando mais de 40 mil dólares por mês. Meu marido tinha sido secretamente um milionário. Trabalhei 2 empregos para mandar nossos filhos para a faculdade enquanto sentava numa fortuna. O raciocínio de Arthur fazia sentido. Mas aqui está o que ele não viveu para ver. Nossos filhos se tornaram bem-sucedidos e ricos por conta própria e no processo aprenderam a valorizar dinheiro e status acima de tudo. Incluindo eu. Fechei a carta de Arthur e tomei uma decisão. Se meus filhos me esqueceram porque pensaram que eu era apenas uma velha pobre sem nada a oferecer, então eu mostraria exatamente o que eles jogaram fora. Mas primeiro eu precisava testá-los mais uma vez. Eu precisava que eles esquecessem meu aniversário. Contei a cada um deles separadamente que este aniversário parecia importante para mim. Que 73 era significativo. Que eu adoraria vê-los mesmo em videochamada.
Meu aniversário caiu num sábado. Ao meio-dia nada. Às 6 da tarde nada. Às 10 da noite, enquanto sentava com aquele bolo e 3 velas, tive que aceitar a verdade. Todos esquecerão. Tirei uma foto. Salvei numa pasta chamada Evidência. Na manhã seguinte liguei para Robert Fletcher e disse que estava pronta. O plano que criamos era simples e devastador. Primeiro criamos uma emergência médica. Dores no peito que me levariam ao hospital por uma noite. O hospital ligaria para cada filho informando que sua mãe foi levada às pressas para emergência. Segundo, eu criaria um documento legal. Se viessem imediatamente e mostrassem cuidado real, o dinheiro seria dividido entre eles. Se fizessem desculpas ou não viessem, receberiam nada. Tudo iria para caridades. Antes de aprenderem sobre o dinheiro, eu faria um pedido final a cada um por ajuda financeira simples. O teste do caráter. Agendei minha emergência para 3 semanas após meu aniversário. 3 semanas de silêncio que solidificaram minha determinação. Dei entrada no hospital. A médica ligou para meus filhos. David ligou 2 horas depois. Mãe, você está bem? Expliquei tudo. Fiz minha voz parecer fraca, assustada. Você precisa que eu vá? Ele perguntou digitando no computador. Eu adoraria. Estou assustada, David. Mãe, estou no meio de um caso enorme. Pode colocar uma enfermeira? Ele ligou 2 dias depois. Jennifer ligou 30 minutos depois. Mãe, você precisa parar de me assustar assim. Como se eu tivesse me dado dores no peito por atenção. Mãe, olha, você sabe que este é o fim de semana do campeonato de Kylie, certo? Ela ligou 4 dias depois por 12 minutos. Michael não ligou. Ele mandou mensagem ao hospital, disse que você está bem. Ocupado com crise de cliente. Todos falaram. Semanas depois fiz meus pedidos finais. A David disse meu telhado está vazando. O reparador pediu $8.000. Você poderia ajudar? A Jennifer disse meu carro morreu. Encontrei um usado por $5.000. Você poderia emprestar? A Michael disse estou com problemas. Meus impostos subiram. Estou $600 curta. Você poderia ajudar? David disse teria que verificar com a esposa. Nunca mencionou novamente. Jennifer disse tempos estavam apertados porque estavam reformando a cozinha e compraram um Tesla novo. Michael disse $600 era muito porque acabaram de reservar férias na Europa. Paguei tudo com meus 12 milhões. Paguei por um telhado novo. Comprei um carro de luxo novo. Paguei impostos adiantado. Então liguei para Robert Fletcher e disse execute o plano. Eu me mudaria para Charleston. Antes de ir meus filhos receberiam um convite final. Venham me visitar uma última vez antes de eu me mudar. Apenas um fim de semana. Se viessem poderia haver reconciliação. Se não viessem, as cartas seriam enviadas. David respondeu mãe, esse é fim de semana do feriado. Temos planos. Pode fazer o fim de semana depois? O fim de semana depois eu estaria mudada. Jennifer ligou dizendo que os sogros visitavam da Europa. Você entende, certo? Michael não respondeu por 3 semanas. Finalmente mandou mensagem desculpa mãe, não posso. Muito ocupado no trabalho. Boa sorte com a mudança. Boa sorte com a mudança. 7 palavras. Disse a Robert para enviar as cartas. Cada carta continha a conta detalhada de cada vez que me esqueceram. Os resultados dos testes. A revelação da fortuna de Arthur. O documento legal mostrando o que teriam recebido e o que receberiam agora. E um parágrafo final. Eu os criei para serem pessoas gentis, compassivas, bem-sucedidas que entendiam o valor da família. Em vez disso, vocês se tornaram exatamente o que seu pai temia. Pessoas que medem valor em dólares. Vocês não me abandonaram porque estão ocupados. Me abandonaram porque pensaram que não tinha nada a oferecer. Este dinheiro era para facilitar suas vidas eventualmente. Mas vocês não o ganharam. Viverei confortavelmente pelo resto da minha vida. Viajarei, farei novos amigos e finalmente experimentarei a liberdade. E quando eu morrer, cada centavo vai para organizações que entendem o valor de cuidar de pessoas. Vocês receberão exatamente o que me deram. Nada. Espero que um dia tenham filhos. Espero que cresçam para se tornar o tipo de pessoas que vocês se tornaram. E quando esquecerem seus aniversários, espero que lembrem deste momento. Não estarei atendendo suas ligações.
Meu advogado tem instruções para não compartilhar meu novo endereço. Vocês estão livres agora. Adias, Margaret. As ligações começaram em horas. David Frantic dizendo que isso tinha que ser um engano. Acusações de que eu estava sendo manipuladora cruel. Como ouso testá-los? Jennifer chorando dizendo que estava quebrando seu coração. Mas sua desculpa foi pontuada com mãe, você não pode dar tudo para a caridade. Nós merecemos. Michael enviou textos e e-mails, ligou de números diferentes quando bloqueei. Culpou-me por tudo. Nenhum deles jamais simplesmente disse você está certa. Falhamos com você. Desculpe. Bloqueei todos. Mandei cartas de cessar e desistir quando apareceram na minha casa antiga que já havia vendido. Me mudei para Charleston. Entrei numa aula de pintura. Fiz amigas. Viajei para Itália, Escócia, Peru. Comecei um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes em Greenfield com o nome de Arthur. Eu estava feliz. Genuinamente feliz. 6 meses depois recebi uma carta de Jennifer. Ela escreveu no meio da noite. Sua filha Kylie perguntou por que nunca vemos mais a vovó. Jennifer tentou explicar, mas Kylie disse, mas a vovó sempre foi tão legal comigo. Porque estávamos ocupados demais para ela. A carta continuou por páginas. Jennifer refletindo sobre como me tratou. Sem desculpas. Sem pedir perdão ou dinheiro. Apenas você estava certa, mãe. Me tornei alguém de quem você não teria orgulho. Estou tentando ser melhor. Chorei lendo aquela carta. Não porque mudou minha mente. Mas porque talvez a lição tenha atingido pelo menos uma delas. Escrevi de volta uma carta. Curta. Jennifer, estou feliz que você esteja se tornando a pessoa que tentei criar. Mas entender não é o mesmo que desfazer. Alguns erros ecoam para sempre. Não odeio você. Quero que saiba disso. Mas não posso deixar você voltar. A confiança se foi. Seja melhor para seus filhos. É tudo o que sempre quis. Mãe. Nunca ouvi de Michael novamente. David tentou me processar. A ação foi descartada em menos de um mês. 5 anos se passaram. Tenho 78 anos. Minha saúde é boa. Minha vida é rica. Ainda penso nos meus filhos às vezes. Mas principalmente penso em Arthur e aquela carta que deixou. A lição aqui não é sobre dinheiro. Dinheiro foi apenas a ferramenta que usei para revelar quem eles se tornaram. A lição é esta. A maneira como você trata pessoas quando elas não têm nada a oferecer, esse é seu caráter. Meus filhos pensaram que eram importantes demais, ocupados demais, bem-sucedidos demais para poupar tempo para uma velha viúva pobre. Estavam errados sobre eu ser pobre. Mas eu estava certa sobre quem eles se tornaram. Não me arrependo do que fiz. Amor incondicional não significa aceitar desrespeito incondicional. Ensinei a eles uma lição que o pai deles teria orgulho. Ensinei que toda pessoa tem valor, mesmo velhas viúvas pobres em casas modestas. Ensinei que família é medida em ações, não palavras. Eu criei 3 filhos. Dei a eles tudo que tinha. E quando esqueceram meu aniversário, esqueceram mais que apenas uma data. Esqueceram quem os ensinou a ler, quem sentou com eles durante pesadelos, quem acreditou neles quando duvidaram de si mesmos. Esqueceram a mulher que trabalhou 2 empregos para que não precisassem. E quando lembraram era tarde demais. Meu aniversário é semana que vem. Estou tendo uma festa com minhas amigas da aula de pintura. Haverá bolo e champanhe e risadas. O telefone não tocará com ligações obrigatórias dos meus filhos. E pela primeira vez em anos esse fato não me deixa triste. Me deixa livre. Gostou da minha história? Então deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo.